Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do verso 17 a 36. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus, e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando: mata-o. Amém, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos na tua presença, no teu dia, na tua casa. Neste momento, ó Deus, da exposição da palavra, este meio de graça, pedimos a tua bênção, fala aos nossos corações, ilumina,
cumpre o teu propósito por meio da exposição desse texto. Vem o teu reino aqui sobre nós, ó Pai. Assim oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual o lugar da tradição em relação às Escrituras? E qual o lugar da tradição no desenvolvimento do cristianismo? Para nós da tradição reformada, a tradição está numa posição abaixo da palavra de Deus. E o valor da tradição e a sua autoridade cresce à medida que a tradição é fiel à palavra de Deus ou representa o próprio ensino bíblico. Nós não negamos a tradição. Negar a tradição não é o que o sola escritura significou para a fé reformada. Na verdade, hoje, para muitos evangélicos modernos, falar sola escritura quer dizer, então, renegar qualquer tradição. Então, para estes que creem desse modo, sola escritura é isso. Para nós, irmãos, nós cremos que há um lugar para a tradição, mas um lugar submisso à Escritura e, de fato, ela precisa ser fiel à Escritura. Um outro erro é colocar a tradição ao lado da Bíblia e dar o mesmo peso da tradição, o mesmo peso da Bíblia à tradição. Este é um erro. E um outro erro também, e pior, e parecido com esse, é dar peso de Bíblia a tradições humanas. Esse, de fato, é um erro terrível. Nós precisamos entender bem o lugar da tradição e também entender os usos errados da tradição para que, de fato, apenas a Escritura seja a nossa única regra de fé e prática, como nós afirmamos. Nós veremos, então, no decorrer desse texto, falaremos, então, sobre isso, a tradição dos judeus, ou o modo como os judeus lidavam com a tradição, e também, no final, aplicaremos isso à igreja contemporânea. Irmãos, no nosso texto temos a chegada do apóstolo Paulo a Jerusalém. Lembram que de cidade em cidade era dado um conselho a Paulo que não evitasse ir a Jerusalém, porque a sua vida estava sob ameaça de morte. O Espírito Santo revelava de cidade em cidade que o que aguardava a Paulo era cadeias e tribulações, e certamente a consequência disso é, inclusive, um risco de morte, de ser morto. E o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo anteriormente, no verso 13, Paulo ele diz então àqueles irmãos: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo ele não desiste de ir a Jerusalém. Paulo segue a sua rota acompanhado de alguns amigos, e então nós veremos no decorrer dessa exposição a chegada de Paulo em Jerusalém, o relatório de Paulo dado em Jerusalém, ali ao presbítero, ao apóstolo Tiago e a líderes em Jerusalém. Também veremos a preocupação dos líderes de Jerusalém com os falsos rumores sobre Paulo, e veremos também que esses boatos levaram Paulo a ser preso. Irmãos, nós irei caminhar nesse texto a partir do tema a harmonia entre Moisés e Cristo. A harmonia entre Moisés e Cristo. Em primeiro lugar, dos versos 17 a 20, nós veremos que Paulo apresenta o seu relatório em Jerusalém. O texto nos diz, Lucas registra, verso 17, que Paulo chegou a Jerusalém e os irmãos o receberam com alegria. Paulo é bem recebido em Jerusalém, Paulo tem uma boa recepção. No verso 18, então, Lucas registra que no dia seguinte, Paulo foi encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Não há uma menção aos outros apóstolos, possivelmente estão cumprindo suas vocações em outra parte, mas Tiago, que é a coluna da igreja, está ali, juntamente com os presbíteros,
E então há grande alegria. E Paulo, então, ele apresenta um relatório da sua viagem missionária ali para aqueles irmãos. Possivelmente também nessa ocasião, Paulo ele entrega a oferta das igrejas gentias para a igreja de Jerusalém, buscando unidade destes dois ramos do cristianismo. E Paulo enfatiza, irmãos, o que Deus fez por intermédio do seu ministério. Lembre que na terceira viagem missionária, Paulo ficou 3 anos em Éfeso, Paulo também pregou na Macedônia e Acaia, e então certamente todo esse relatório ele foi transmitido por Paulo para a igreja de Jerusalém. Ao ouvir isso, no verso 20, eles deram glória a Deus, porque é o Senhor que opera, é o Senhor que faz a sua obra por meio dos seus ministros, eles dão glória a Deus, então. E também Tiago apresenta um relatório da obra de Deus ali em Jerusalém, naquela região. E ao mesmo tempo, que veremos no próximo ponto, uma preocupação. Mas o relatório de Tiago, irmãos, é que quantas dezenas de milhares, está aí no verso 20, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram? E Tiago continua, e todos são zelosos da lei. Então nós temos aí Paulo bem recebido, ele apresenta o seu relatório, não é dito aqui, mas certamente entregou a oferta dos gentios, e então Tiago repassa para Paulo também o que Deus faz em Jerusalém, mas há uma preocupação da parte de Tiago, é o que veremos no segundo ponto, que está do verso 21 a 26. O segundo ponto, irmãos, é preocupações sobre falsos rumores. Preocupações sobre rumores falsos ou falsos rumores. A partir do verso 21. Então, é recebido com alegria, mas logo é dito a Paulo a seguinte situação, que sim, há muitos judeus convertidos zelosos da lei e que foram informados a respeito de Paulo, foram informados que a pregação de Paulo era que os judeus deveriam apostatar de Moisés, não mais cumprir práticas judaicas, ritos judaicos, como a circuncisão, e então apostatar de Moisés, não mais seguir a lei de Moisés. Então, muitos rumores, boatos, chegavam a Jerusalém. E aqui, irmãos, nessa altura da história do cristianismo, é um tempo em que um judeu poderia tornar-se cristão e, por questões culturais e nacionais, ele ainda continua sendo um judeu, tem as suas tradições, a sua história, práticas judaicas poderiam ser mantidas, mas essas práticas não tinham mais peso religioso, eram práticas indiferentes, adiáfora. Então, um judeu, e Paulo, vemos aqui no livro de Atos, Paulo cumprindo práticas judaicas, indo à festa em Jerusalém, mas para Paulo essas coisas não fazem parte de uma obrigação, um dever para que alguém seja salvo, é apenas uma prática judaica e como judeu, Paulo ele fazia estas coisas, mas isto é algo indiferente à questão da salvação. E a notícia que chegava sobre Paulo em Jerusalém é que Paulo estava dizendo para os judeus que se convertiam deixar de ser judeus. Claro que não era obrigatório a um gentio se tornar um judeu para então ser cristão e ser salvo. Mas um judeu era um judeu e essas práticas então poderiam ser continuadas dentro de um contexto adequado, entendendo o seu lugar. Entendendo que Cristo já cumpriu a lei, que a lei cerimonial tinha um propósito de sombras, de tipos que já se cumpriram em Cristo, entendendo que a lei moral também tem um lugar e nunca foi para salvar, mas é uma regra de santidade, de obediência. Mas o fato, irmãos, é que uma caricatura do ensino de Paulo, da pregação de Paulo, chegava ali a Jerusalém. Paulo prega a justificação pela fé somente. Paulo prega a liberdade
cristã, é isso que Paulo prega, somos livres para obedecer a Deus, a liberdade cristã. O problema para Paulo, irmãos, era quando costumes judaicos eram impostos sobre os convertidos como requisito para a salvação. É isso que Paulo não tolerava. É isso que é aquela controvérsia judaizante. Então, não há problema para Paulo com a circuncisão de judeus. Então, essa notícia, esse boato, esse rumor é falso. Paulo não pregava que judeus deixassem de ser judeus. Paulo não pregava que judeus apostatassem, digamos assim, de Moisés. De fato, o cristianismo vem do judaísmo e está em harmonia, Cristo está em harmonia com Moisés, cada coisa em seu lugar. Mas agora, com a vinda de Cristo, muitos dos costumes judaicos, daquelas questões cerimoniais, são questões indiferentes. Não podem mais ser impostos como regra de fé para crentes da nova aliança. Mas Paulo é judeu e ama a sua nação, e o que Paulo quer é que cada um, que os judeus especialmente, coloquem cada coisa no seu devido lugar. É isso que Paulo quer. Mas, como vemos aqui, há rumores, críticas, perseguições por toda parte, relatórios negativos chegam ali a Jerusalém, e por conta disso, Tiago dá um conselho a Paulo, ele orienta Paulo a fazer algo que Paulo segue, Paulo aceita a orientação. Então vejam aí, no verso 23, então há os rumores, no verso 22, que se há de fazer, porque saberão da chegada, e aí vem o conselho, verso 23. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária, para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Irmãos, o que Tiago está orientando a Paulo é que haviam homens ali que estavam tomando o voto de Nazireu por 30 dias, sem beber álcool ou cortar o cabelo, e depois de um tempo estipulado eles faziam sacrifícios no ritual de purificação, e então Tiago orienta Paulo a se juntar àquele grupo para que pudesse silenciar os rumores, os boatos, para deixar claro que eram falsos esses boatos. E no verso 24, então, também em diante aí, verso 25 e em diante, 24, 25 em diante, Paulo concorda em seguir esses judeus para silenciar os críticos e difamadores. Quanto aos gentios, no verso 25, Tiago relembra já a resolução sobre os gentios, que se abstivessem de coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados. No verso 26, então, Paulo segue o conselho, se purifica, entra no templo, acerta o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então, temos aí, é o nosso segundo ponto, preocupações na igreja de Jerusalém acerca de falsos rumores. E em terceiro lugar, irmãos, nós veremos do verso 27 a 36 que boatos levam à prisão de Paulo. Boatos levam à prisão de Paulo. Verso 27 em diante, então, descreve a situação em que Paulo é perseguido e depois será preso. Verso 27 diz: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram e gritaram: israelitas, socorro. Irmãos, judeus que perseguiram Paulo durante as suas viagens também estavam ali. Esses judeus aqui, possivelmente pela sua reação, eram aqueles que não aceitaram a pregação de Paulo, talvez judaizantes, talvez entre aqueles que tentaram matar Paulo em suas viagens, e ao identificar Paulo no templo, eles então se irritam grandemente, eles então alvoroçam ali as pessoas ao redor, eles gritam,
E então uma multidão aglomera-se ali para agarrar e espancar Paulo e trazendo acusações contra Paulo. Veja a acusação no verso 28. Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. E cita aí que tinham visto Trófimo, antes com Paulo, e eles achavam que Paulo havia introduzido este grego Trófimo no templo. Então, a acusação de apostasia, de ser contra o povo judeu, contra a lei, profanar o templo, não ter respeito pelo templo. Gentios não podiam jamais entrar no templo, havia um ato externo dos gentios. Somente judeus podiam entrar no lugar santo e haviam placas avisando isso, que era proibido. Havia uma pena de morte para os que entrassem. Os judeus eram extremamente zelosos e realmente executavam transgressores. E mesmo os romanos que dominavam sobre os judeus tinham todo cuidado com relação a estas coisas. Irmãos, mais um boato, mais um rumor. É evidente que Paulo não fez um grego entrar no templo. Ele não havia introduzido Trófimo ao templo. Mas tudo isso aqui é boato, é rumor. Paulo é zeloso, ele sabe que esta é uma ofensa grave e jamais faria isso. Mas a consequência está no verso 30 em diante. A cidade é agitada. A cidade de Jerusalém é agitada. Há uma concorrência de povo que agarra Paulo, arrastam-no para fora do templo e fecham ali as portas, e o texto diz que procuravam matá-lo. Então, estes homens estão decididos a acabar com a vida de Paulo, certo? Estão decididos. E conforme o texto nos apresenta, é pela providência de Deus, usando a autoridade romana, que Paulo é liberto das mãos desses judeus. O Senhor o livra pela mão da autoridade romana. Veja o verso 31. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força, que toda Jerusalém estava amotinada. E ele leva então seus soldados e centuriões ali para então resgatar de algum modo Paulo. Então o comandante percebe o motim, ele move a sua tropa. Havia uma fortaleza romana chamada Fortaleza Antônia ali, anexa ao templo. Havia uma guarnição que contava com soldados de infantaria e cavalaria, que então foram acionados para barrar a multidão. E então, com a chegada dos romanos, os judeus param de espancar Paulo. No verso 33 em diante, nós vemos então que a única maneira de tirar Paulo dali foi carregado, separado da multidão que queria a todo custo feri-lo. E nós vemos aqui, irmãos, algo muito semelhante ao que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo também, quando foi entregue nas mãos dos gentios e morto. Portanto, Paulo, aqui no nosso texto, é mais um exemplo de um fiel que sofre no caminho da obediência. Irmãos, diante desse texto, então, ainda aplicações para as nossas vidas. O tema, irmãos, que está proposto aqui é a harmonia entre Moisés e Cristo. E, de fato, nós falaremos sobre isso. Mas, antes disso, há um alerta que o nosso texto traz para nós aqui. E eu quero alertar a igreja sobre isso. O Senhor alerta a cada um de nós, alerta a igreja sobre o problema da calúnia e sobre o problema de aceitar rapidamente falsos rumores. Então nós vemos aqui, e no mundo antigo, as notícias, boatos, rumores se espalhavam, e nós vemos que um grave erro. Paulo é um ministro fiel, um ministro capaz de Cristo, zeloso, e essas notícias então chegavam ali, boatos, e algo que trouxe grande perigo à sua vida. E a igreja deve ter esse cuidado, devemos ser cautelosos em receber rumores, falsas notícias, boatos sobre os irmãos e especialmente ministros de Cristo. Com relação aos judeus, nós vemos no texto que eles eram zelosos, mas zelo sem
entendimento. E esse zelo sem entendimento os tornava fanáticos. E por que isso? Porque esses judeus agarravam-se às tradições e costumes judaicos que já haviam se cumprido. O seu propósito já havia sido cumprido por Cristo. E eles agarravam-se aos seus costumes e tradições como se fossem essenciais para a salvação. E aí, irmãos, nós voltamos àquilo que propomos como pergunta aqui no começo dessa exposição. Qual o lugar da tradição? E, de fato, há tradições que não são em si mesmas pecaminosas, mas podem tornar-se pecaminosas, dependendo da maneira que são usadas. Da maneira como, em algumas situações, tentam se impor estas tradições. Então, esses costumes judaicos, se fossem seguidos, como falei, de modo adiáfora, de modo indiferente, não havia problema, era uma questão de cultura, uma questão de nacionalidade, uma questão de uma tradição ligada à existência civil ali do povo, da etnia, da nação, não há problema quanto a isso. Mas o problema é quando isto era imposto como regra de fé. Nós sabemos que o aspecto moral da lei, ele não foi abolido, mas cumprido por Cristo. Continua sendo a vontade de Deus. Deus é um Deus santo, um Deus moral. Deus requer a obediência nossa, não para sermos salvos, mas como um povo salvo. E a lei nunca foi dada para ser um caminho de salvação ou justificação pelas obras. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. O propósito da lei, principalmente, é nos levar a Cristo, é nos fazer perceber a nossa condição e nos levar a Cristo. Cristo, cabeça da igreja, é quem nos diz em sua palavra o lugar de cada uma destas coisas. O lugar que deve ocupar. E um judeu convertido ao cristianismo deveria, sim, colocar a sua tradição judaica no seu devido lugar. Ter zelo por Deus é bom, mas deve ser um zelo de acordo com as Escrituras. E se alguém tem um zelo bíblico, esse zelo será cristocêntrico, levará a Cristo. Porque o Evangelho, ele está de acordo com a lei de Moisés, sendo corretamente interpretada. A harmonia. Cada coisa tem o seu propósito, o seu lugar. O problema dos judeus é que eles tropeçaram na questão do entendimento destas coisas. Perderam de vista o propósito da lei e das tradições. Apesar de tudo isso, irmãos, é evidente que não é verdade que Paulo ensinava os seus compatriotas judeus a esquecerem sua identidade, esquecer a lei, o templo, os seus costumes. Isso não é verdade de modo algum. Pelo contrário, Paulo tinha grande tristeza em seu coração. Ele amava o seu povo. Desejava até, em algum momento, ele disse que desejava ser anátema por amor dos seus compatriotas. Jamais deixou de amar a sua nação, o seu povo. Mas, mais uma vez, qual o lugar da tradição em relação às Escrituras? E qual o lugar da tradição no desenvolvimento do cristianismo? A tradição sempre existiu e sempre existirá. E podemos ver no nosso texto que ela exerce um papel importante. O problema, irmãos, é que pode haver tradição boa ou ruim à medida que ela é mais fiel à Escritura ou menos fiel. E o problema também é que há o perigo de tradições desconectadas da palavra. Então, um grande alerta à igreja, e aqueles que dizem que não tem tradição, como eu falei na introdução, são incoerentes. Eles podem não ter uma tradição documental, documentos que expõem a sua tradição, mas todos têm uma tradição por meio da qual interpretam a Escritura. Então a tradição ela sempre haverá de existir, mas há um perigo de tradições não bíblicas, desconectadas da Bíblia, tradições humanas. Especialmente há um perigo quando essas tradições são colocadas no lugar da Bíblia.
ou com peso de Bíblia, ou no lugar do Evangelho. E aí a tradição se torna um outro evangelho, ou um falso evangelho. E aqui está o alerta à igreja contemporânea, que esta tradição ela pode, e ela é, na verdade, muito danosa a indivíduos, a congregações inteiras, porque esta tradição humana, ela então conduzirá congregações e indivíduos à idolatria, ao fanatismo e ao misticismo, a um zelo cego, ira e perseguição contra aqueles que discordam dessa tradição humana e não se submetem a este ídolo. Então veja que isso não é um problema só dos nossos dias. Os judeus tropeçaram nisso porque estes aqui que estamos considerando tentaram colocar os seus costumes que eram indiferentes com um peso de Bíblia, e muitos evangélicos ou protestantes também contemporâneos se agarram a tradições humanas ou a tradições que não têm lastro na palavra de Deus e tentam impor essas tradições e perseguem aqueles que discordam destas tradições. Então a igreja tem que estar atenta, alerta, estas coisas são danosas, estas coisas trazem enfermidade espiritual, dividem a igreja, estas coisas são perigosíssimas e vão contra o Evangelho, e vão contra a liberdade cristã, a liberdade de consciência. E nós devemos nos manter fiéis à verdade, devemos abraçar a verdade como ela é em Cristo Jesus. Irmãos, veja que Paulo ele era tão amoroso, humilde, condescendente com os fracos, que Paulo sabia que esses costumes eram diferentes. Veja que Paulo não se recusou a tomar o voto de Nazireu. Paulo, então, ele era judeu, não havia problema Paulo, como judeu, fazer o voto como um costume. O que Paulo não podia aceitar, e nós, igreja, não podemos aceitar, é que isto, mais uma vez digo, seja imposto, porque essas coisas são indiferentes. E nós não devemos temer os boatos e rumores, não devemos temer aqueles que vão se opor à nossa posição de liberdade cristã, de permanecermos na verdade, conforme ela é em Cristo Jesus, porque é outra coisa que vemos no texto, uma lição que Cristo fala conosco a partir desse texto, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo sofrerá oposição. Ou seja, mesmo tendo equilíbrio, mesmo sendo humilde, condescendendo em cumprir aquele voto, algumas tradições judaicas, mesmo fazendo o seu melhor para então buscar o bem dos judeus, a unidade da igreja, veja que Paulo sofreu boatos, foi perseguido, porque é o que Paulo diz em 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, o lugar da tradição tem o seu lugar, ela está debaixo da palavra de Deus, especialmente devemos buscar, claro, que essa tradição seja o mais próximo possível das Escrituras, mas devemos evitar, principalmente, a introdução de tradições humanas ou imposições, tudo aquilo que vai contra o Evangelho de Cristo. Irmãos, que estejamos atentos quanto a estas questões, que sejamos fiéis, que nos mantenhamos firmes na verdade conforme nos é dada na palavra, que possamos sim valorizar a tradição fiel, a tradição que é uma fiel exposição das Escrituras e, claro, fazer sempre autoexame e verificar se estamos indo além daquilo que é lícito, aquilo que é justo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé para a oração. Senhor, nós queremos te adorar, porque o Senhor nos deu a tua palavra, ó Deus, o teu evangelho revelado no Antigo e no Novo Testamento. Também nos deu, ó Deus, a liberdade em Cristo para livres de
tudo aquilo que é falso e errôneo, podermos te adorar conforme a tua palavra. Abençoa a tua igreja, ó Deus, sustenta o teu povo, nos dá a compreender, ó Deus, estas coisas, e assim vem o teu reino sobre nós. Dá-nos uma semana abençoada, dá-nos meditar naquilo que ouvimos durante este dia, e fortalece a tua igreja, ó Deus, tira-nos de toda impureza, se houver, caso haja qualquer dúvida ou impureza doutrinária, que seja o Senhor mesmo a esclarecer cada um de nós, todo o teu povo. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.